Doutor Flávio, vamos falar sobre eleitoral. Nós estamos em plena campanha eleitoral e eu tive muita dificuldade nas duas emissoras de rádio da qual eu trabalho, a Rádio Pinheirinho de Alfenas e a Rádio do Povo em Musaminho. Realmente a gente não sabe a regra direito e a gente tem dificuldade em estar entrevistando pré-candidato. Hoje já não tem pré-candidato, as candidaturas já foram registradas. O que pode, o que não pode hoje, até o dia das eleições, até o dia 5 de outubro ou até o último domingo de outubro, que vai acontecer o segundo turno, caso haja? Bom, Regis, no que diz respeito ao que pode ou não pode, é muito amplo dentro do teu questionamento. Agora, dentro da sua área, por exemplo, o que a legislação eleitoral veda é que um candidato, porque já está registrado, um candidato não pode participar de qualquer evento através de mídia para que o nome dele seja vinculado. Obviamente, e isso nós já tivemos oportunidade de esclarecer a você, toda a vinculação que haja despretensiosamente no que diz respeito à candidatura do cidadão, por conta da pessoa pública que ele é. Então, por exemplo, o deputado estadual atualmente, o fato dele ser candidato à reeleição não faz com que ele deixe de aparecer na mídia. Às vezes há um projeto que está em andamento que isso pode haver a cobertura. O que não pode, por exemplo, é você marcar ou fazer esse trabalho que você está iniciando conosco hoje, de você entrevistar ele no sentido de fazer com que o nome dele seja evidenciado para a população como um nome predestinado a ser eleito nas eleições de outubro. Doutor Flávio, mas é muito complexo e confuso isso. Muitas vezes você vai entrevistar o cidadão, está promovendo ele e acaba promovendo sem querer. Quer queira, quer não, você promove. Você começa a falar dos projetos dele, que ele mandou um projeto espetacular para tal situação, assim, assim, assado. Ele acaba sendo beneficiado com a entrevista. Como é que você vê isso, doutor Flávio? Regis, o exemplo que eu dou com relação durante o pleito eleitoral é a Voz do Brasil. Nós temos hoje a Voz do Brasil, que ela tem a repercussão da Câmara dos Deputados, Senado Federal, poder. E a Dilma não deixa de fazer as entrevistas do café da manhã dela, ela não deixa de fazer as entrevistas através da Voz do Brasil, mas a máquina continua andando. A Câmara Você não acha que é uma vantagem nítida a reeleição, a maldita reeleição nesse Brasil? Com certeza. Pensando nesse aspecto, a pessoa está em evidência. Agora, se nós liberarmos sem um regramento, que é o caso da legislação eleitoral, no sentido de que qualquer pessoa que tenha amizade com você, exemplo, alguém que você conhece todos os políticos nossos, não só do Estado, como do Brasil afora. Você tem uma importância dentro desse contexto no que diz respeito à questão política na nossa região aqui. E você sabe que você tem algumas pessoas que nesse momento se aproximam mais de você com a finalidade de explorar um pouco. Imagina se você fosse utilizar desse conhecimento que você tem com as pessoas, você estaria dando uma vantagem desproporcional que influenciaria no resultado da eleição dentro de uma região com relação a um determinado candidato. Então, não há como evitar uma promoção pessoal, por mais que haja esse regramento. Mas, de alguma forma, no caso de entrevista, não é possível. Você pode, sim, fazer como está ocorrendo aí na UOL, na Terra, esses sites maiores que estão reunindo vários veículos de comunicação via internet e estão entrevistando os candidatos, à presidência, mas tudo com autorização. Mas a eleição majoritária são poucos candidatos. Dá para entrevistar. Não nós aqui em Monzamin que temos dificuldade. Mas os deputados da região, eu acho que poderia entrevistar sim, não pode, a lei não permite. Eu poderia reunir os candidatos que são votados na região, que são cerca de uns 10 estaduais, 10 federais, suponhamos, e poderia entrevistar. E a lei realmente proíbe isso aí. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Razão pela qual eu não estou entrevistando ninguém, está passando em brancas nuvens, e muitos ouvintes meus reclamam que realmente eu não estou entrevistando os políticos na véspera de uma eleição.
Para você ter uma ideia, que eu concordo com você nesse sentido, mas eu tenho que cumprir a lei, que eu acho que eu sou o único juiz eleitoral da região que autoriza você, no pleito municipal, a entrevistar todos os vereadores, candidatos a vereadores. Você lembra disso porque que nós demos as mesmas armas, as mesmas paridades para eles. Mas, infelizmente, essa eleição que ela é federal, quem determina o regramento, portanto que o juiz é só presencial nessa eleição, porque toda a regra ocorre no Tribunal Regional Eleitoral. É o procurador do Ministério Público, é o juiz da capital que resolve. Eu apenas fiscalizo aqui. Então, nesse sentido, eu não posso dispor nada no que se refere. Agora, que eu concordo com você que seria melhor para a população ter acesso à plataforma de um candidato, não há dúvida que seria vantajoso. Agora, o erro é dos políticos. Bem, eu tenho uma ideia minha de que eles poderiam fazer por região, mas eles não fazem. Tem que ter voto distrital para fazer isso, então não vai ter voto distrital, não vai fazer. Então acabou, é ponto passivo, estamos conversados, fim de papo, PT saudações. Seguinte, os candidatos lotados no sul de Minas dariam entrevista em todas as emissoras de rádio, televisão e jornal do sul de Minas e internet. Tudo. Os do Triângulo Mineiro, idem no Triângulo Mineiro, os do norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, idem, os da Zona da Mata, idem, da região central, da Grande BH, idem, e assim sucessivamente. Se fizesse isso, facilitaria. Por exemplo, ao invés de um candidato a deputado federal estadual ir numa televisão falar 5 segundos, aqui ele falaria 10 minutos. E ele explicaria a plataforma dele. Mas por incompetência dos políticos, lamentavelmente, eles não fazem uma lei dessa. Então, praticamente, o deputado não aparece em rádio e televisão durante a campanha eleitoral. O que é que eles fazem? Gasto absurdo, gasto que não tem, fica devendo e muitas vezes são obrigados a fazer trapaças e outras coisas para obter dinheiro para a campanha. Como é que você vê isso? Deveriam mudar a regra do jogo. Esta é uma sugestão que eu dou, que seria mais fácil, ao invés de veicular no estado inteiro, cada um veicula em sua região. Com certeza, Regis, porque dentro de cada estado nós temos as respectivas regiões. Obviamente que não há necessidade do voto distrital para a gente fazer isso. Então, eu tenho certeza absoluta que um candidato do sul de Minas, qualquer candidato do sul de Minas, ele não vai ao norte fazer campanha. E se tem muito pouco voto insignificante. 98%, 95% estão na base dele aqui. Então, eu acho que ele deveria fazer campanha aqui. Por exemplo, eu poderia estar entrevistando aqui Carlos Mosconi, Geraldo Tadeu, Carlos Melles, Renato Andrade, Odair Cunha, Aelton de Freitas, esses que estão aqui, principalmente a Aelton de Freitas não é lotado aqui, mas os que são lotados aqui, eu poderia perfeitamente, nas emissoras de rádio, eu estar entrevistando eles. Quer dizer, eu não prejudicaria ninguém, porque eu ia convidar todos, como eu faço nas eleições municipais para vereador. Com certeza, e outra, existe um outro fator, que é favorável dentro do que você está pensando, é que as emissoras hoje, sejam as sucursais, como é o caso da IPTV aqui, ou seja, outras emissoras vinculadas ao SBT, à Record, por exemplo, que eles têm condições de fazer isso regionalizados, porque nós temos sucursais. Então, tudo isso é possível. Agora, como você falou, se não houver iniciativa por parte dos nossos políticos... Eu vou sugerir isso para deputado influente, eu vou ver quem vai ser eleito, primeiro depois das eleições, eu vou atrás e vou sugerir. É uma sugestão que é melhor para eles, gasta menos. Você já pensou o cara sendo exibido aqui no sul de Minas, na IPTV, na TV Alterosa, na TV, nas emissoras de rádio todas, ao invés de mandar para o estado, que adianta você mandar uma mensagem daqui para o norte de Minas, para o Vale de Jequitinhonha, para a Zona da Mata, ele não vai ter voto lá, ué. Ele tem voto aqui. Então, ao invés de mandar uma mensagem de 10 segundos, você manda 10 minutos. 10 minutos dá para falar muita coisa. São poucos os candidatos que vão exibir aqui, ué.
Regis, e só para fazer um acréscimo nisso que você está falando, se nós pensarmos nas eleições municipais, a gente tem a propaganda regional, como ocorre aqui. Nós assistimos durante a campanha municipal a cobertura da IPTV Sul de Minas, que pega Varginha, pega Poços de Caldas. Então, isso facilitaria nesse sentido dentro desse contexto, né? Então, poderia ser feito, e no caso, na majoritária, poderia repassar um DVD, um áudio qualquer, para isso ser reproduzido a nível estadual, sem nenhum problema. O deputado, desculpe, meu, doutor, estou falando de deputado, hoje uma campanha eleitoral fica muito cara. Eu vejo o sacrifício dos candidatos, acompanho para e passo, seja ele estadual ou federal. Federal não se elege com menos de 3 milhões de reais, estadual com menos de 1 milhão. Qual cidadão de classe média alta que tem 1 milhão, 3 milhões? Eu não sei aonde que eles arrancam o dinheiro. Eu sei que são muitos municípios, tem que pagar mocinha, tem que pagar cabo eleitoral para que eles possam trabalhar, carro de som na rua, tem papel, tem panfletagem, tem que fazer pesquisa, enfim. É um mundo de despesa realmente, e é duro, e é caro, não tem financiamento público de campanha. Você é a favor de financiamento público de campanha, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu sou extremamente a favor do financiamento público, porque a coisa seria mais transparente. Logicamente que vai doer no bolso do brasileiro, mas é melhor para nós acabarmos com o que acontece. O que você falou, se nós pensarmos que um deputado, durante os 4 anos do mandato dele, ele não vai arrecadar em termos de recurso financeiro o que ele gastou na campanha, como que se explica? Não arrecada nem um quinto. Nem um quinto. Então o que vai acontecer? Você fica na mão de quem te financiou a campanha. Então o que faz? Qualquer vinculação que você tiver com uma emenda a favor de um determinado município, do qual é sede de quem te patrocinou, você acaba vinculando isso a essa arrecadação. Então, por conta disso, eu entendo que o financiamento público faz com que haja mais transparência com relação à questão das candidaturas. Doutor Flávio, vamos falar agora em impugnação. É o último assunto que nós vamos abordar hoje aqui. Realmente é um assunto de suma importância. A gente vê muita gente corrupta concorrendo, e outros, às vezes, por um problema mínimo, uma improbidade administrativa, ao invés de colocar o dinheiro na saúde, colocou na educação, sem dolo, sem nada, e fica impossibilitado de candidatar. É um peso e 2 medidas. Isso deveria mudar muito. Quer dizer, as coisas insignificantes não era para inviabilizar uma candidatura, e inviabiliza. Então, a gente vê que realmente isso aí tem que ser aperfeiçoado. Qual a sua opinião? Eu vejo assim, Regis, que nós, como você citou um exemplo, nós temos casos de improbidade administrativa onde que não há a presença do dolo evidente, ou seja, a pessoa não tem a maldade, mas houve um erro de formalismo na designação dessa verba aí, por uma necessidade qualquer, enquanto que um outro faz um desvio de milhões de reais e tem a mesma pena. Então, quer dizer, Não, ele tem grandes advogados para defendê-lo, e esse que fez não tem. Eu conheço casos de Muzambinho, da região, que um homem não tem dinheiro para defender, porque ele não desviou dinheiro público, e aquele desviou. A justiça deveria encarar isso diferentemente. Na verdade, o que ocorre é que nós temos uma legislação pelo qual deve ser cumprida, e nesse sentido, no que diz respeito ao que você acaba de narrar, eu te digo o seguinte: qual é a vantagem de um advogado, de uma banca de advogado? É que eles têm elementos para fazer com que esse processo retarde e facilite a caminhada desse candidato para que ele possa vir a ser candidato a qualquer cargo eletivo. Enquanto que a pessoa que não tem acaba caindo por terra e ficando prejudicado. Então, mas isso tem que haver a alteração da legislação nesse sentido, né? Doutor, nós já estamos praticamente no final do programa. Eu lhe pergunto, você tem algo mais a acrescentar ao microfone aqui do muzambinho.com.br do nosso grande amigo Gerson? Regis, eu só tenho que agradecer ao nosso amigo Gerson, a você também, que é um grande parceiro, que sempre, quando possível, a gente está atendendo o teu convite. Quero desejar ao Muzambinho.com que esse projeto se alavanque e vá adiante, porque eu sou um assíduo. Eu costumo falar o seguinte: são 2 sites que eu
que eu acesso toda manhã é o G1, que são as informações, e o Muzambinho.com. Então, eu acho que isso vai fazer com que a gente consiga falar diretamente para, no caso, o telespectador, que vai ser através da web, a ideia nossa e o que vocês... E pode ter certeza que eu vou ser um assíduo participante desse programa, além de ser um ouvinte atento a tudo que ocorre na nossa região.